Foi assim que aos 12 anos soube pela voz do meu pai, sufocada pelo esforço de mantê-la baixa, que eu estava ficando igual à sua irmã, uma mulher na qual eu o ouvira dizer desde sempre: feiura e maldade coincidiam perfeitamente. Olá pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo sobre análise psicológica deste livro, A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Eu confesso para vocês que esse foi o primeiro livro da Helena que eu li, gostei bastante, embora eu tenha achado ele um pouquinho parado no quesito acontecimentos, ele é extremamente rico na construção dos seus personagens, nas suas informações e, particularmente, é isso que eu gosto de encontrar numa literatura. Eu sou absolutamente fascinada por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de coisa que diz respeito ao ser humano, às suas contradições. Não é à toa que eu fui fazer psicologia. E eu, pelo que eu soube, vendo a resenha de outras pessoas aqui no YouTube, eu percebi que esse é o grande forte da Helena Ferrante, é construir personagens tão complexas e tão cheias ali de contradições, das quais nós, muitas das vezes, iremos nos identificar. Então, falaremos sobre a Giovanna. A Giovanna é a personagem principal desse livro, é ela quem narra a história, é ela que nos conta a respeito da sua, mais precisamente ali, da sua adolescência, da entrada da sua adolescência. Esse livro ele vai ser narrado desde os 12 anos da Giovanna até os 16, se eu não me engano. E ali, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber uma mudança de comportamento da Giovanna. Então vamos separar em duas partes esse vídeo. No primeiro momento, eu vou falar como uma pessoa que estivesse observando a Giovanna, tá? Basicamente, é isso que a gente observa nos outros, né? Nós vemos os seus comportamentos, nós vemos as suas mudanças repentinas, para nós parecem repentinas, e é isso que a gente observa, é isso que a gente tem acesso. E muitas das vezes a gente fica se perguntando por quê? Por que essa pessoa mudou? O que aconteceu? Algo aconteceu ali do nada e essa pessoa simplesmente passou de um jeito para o outro. Bom, basicamente o que acontece com a Giovanna é isso. Ela passa de uma menina muito estudiosa, muito comportada, muito alegre, para uma menina que de repente vai se tornar extremamente rebelde. Eu não sei se eu poderia dizer rebelde assim, mas ela simplesmente não quer mais estudar. Ela passa a ter comportamentos de se isolar, de se trancar dentro do quarto, de tentar afastar as pessoas de si. Ela começa também a responder os seus pais, coisa que ela não fazia antes. Ela começa a a se vestir de uma forma diferente, de uma forma mais ousada, mais adulta, que não era compatível com a idade dela. Ela começa, então, a mentir bastante, é um outro comportamento que ela adota. Então a gente vê uma mudança drástica ali no comportamento da Giovanna. Mas para a gente entender o que está se passando no interior da Giovanna, o que está acontecendo com ela, nós vamos analisá-la. Porque a Giovanna, apesar dela contar tudo isso, apesar dela trazer a sua história de uma forma bem rica, de uma forma bem detalhada, ela vai relatando com bastante sinceridade
aquilo que ela tá pensando, aquilo que ela tá imaginando, aquilo que ela tá sentindo, aquilo que lá no fundo machuca ela. Porém, ela está bem confusa. Eu, por outro lado, escapei para longe e continuo a escapar também agora, dentro destas linhas que querem me dar uma história, enquanto na verdade não sou nada, nada de meu, nada que tenha de fato começado ou se concretizado. Só um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada, sem redenção. Ela está tentando escrever a sua história para entender o que se passou, o que aconteceu, né? O que eu vivi, quais foram os impactos disso em mim, o que está acontecendo, porque nem ela mesma consegue entender muito bem o que está acontecendo com ela. Então, para a gente começar a entender, vamos situar a Giovanna num espaço, né? No nosso tempo e no espaço. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 2019, então essa história ela acontece no nosso tempo. E a Giovanna, ela é italiana, ela mora na cidade de Nápoles e junto com seus pais. E lá na cidade de Nápoles, assim, eu não tenho muitas informações a respeito da cidade, até tentei pesquisar algumas coisas. E pelo que eu pude ver, ela é uma cidade muito bonita. É a terceira maior cidade da Itália, uma cidade que recebe muitos turistas. Porém, essa cidade ela tem um lado obscuro. Ela tem uma diferença ali social muito grande. Então, de um lado da cidade, nós vemos uma beleza, uma questão ali onde existem muito turismo, e existe um lado mais obscuro da cidade, um lado onde há bastante violência. E a Giovanna, ela mora no ponto mais alto de Nápoles. Ela mora numa rua, né, que é uma subida, e ela mora no ponto mais alto lá. Então, basicamente, tudo que eles precisavam fazer, eles tinham que descer. E os seus pais, eles desciam até um certo ponto ali da cidade. E até esse certo ponto era o ponto onde ela conhecia, de ouvir falar e tudo mais. Existia um outro lado da cidade que a Giovanna não tinha qualquer contato. E basicamente é desse lugar, né? Desse lugar onde para ela era tudo assim muito obscuro mesmo, que é aonde mora a família do seu pai. A Giovanna, ela tinha bastante contato com a família da mãe, mas não tinha qualquer contato com a família do pai. E o que ela observava era que toda vez que os seus pais precisavam ir até a casa desses familiares do pai, ou ter qualquer tipo de contato com eles ficavam sempre muito tensos. E a Giovanna, essas eram as lembranças que ela tinha a respeito dessa família. Então ela não sabia muito bem por que isso acontecia, mas sabia que tinha alguma coisa por ali, alguma coisa por trás. No entanto, ela nem se preocupava muito, porque como não tinha muita convivência, ela nem considerava eles da família. Basicamente era isso. Os seus pais eram pessoas muito cultas, muito intelectuais, eram professores e estavam sempre lendo muito. O pai da Giovanna, ele costumava fazer muitos elogios à aparência da Giovanna, dizer que ela era muito bonita, sempre falava com ela de uma forma muito afetuosa. E a Giovanna, ela percebia essa diferença. Ela via que o seu pai, ele agia com ela de uma forma diferente, mas com as outras pessoas ele falava de um jeito mais ríspido, mais duro, nas suas discussões ali com política, filosofia, que ele tinha com seus amigos. E ela via isso como, nossa, eu sou muito especial para o meu pai. Eu percebi também que a família da Giovanna, o pai e a mãe, eles não eram muito abertos com ela no quesito emoções, né? Eles sempre faziam muita questão de explicar tudo para Giovanna,
de trazer muita informação a ela sobre muitos assuntos que inclusive eram tabus, mas a gente vê que esse tipo de abertura não diz respeito às emoções deles, àquilo que se passava dentro deles, a todos os conflitos da família. Tudo isso eles tentavam poupar a Giovanna, tentavam esconder dela. Sempre conversavam entre eles dois no quarto e traziam para Giovanna apenas o resultado daquela conversa. Uma outra coisa que eu observei também na família da Giovanna, nos pais da Giovanna, é que talvez por eles serem professores, inclusive, eles tinham um foco ali muito grande na questão da educação e focavam muito nas notas, focavam muito nos resultados e eles não buscavam entender o que estava acontecendo com a Giovanna para ela começar a ir mal na escola. Eles simplesmente davam dicas de como ela poderia melhorar, mas sem entender muito bem qual era o problema. A Giovanna, ela diz que estudava bastante, estava estudando bastante, mas mesmo assim as notas dela não estavam, né, sendo boas, e com isso os professores não estavam muito satisfeitos, chamavam os pais para conversar, e sempre era a mãe que ia, conversava lá com os professores e voltava com aquela cara assim, né, meio de que não estava muito contente com aquilo, mas ela nunca trazia para Giovanna, ela também não chamava atenção, mas também não conversava, não explicava, ela simplesmente era objetiva. Então toda essa postura dos pais da Giovanna geravam nela as seguintes impressões: de que os seus pais eram perfeitos, pessoas que sempre conseguiam manter ali o controle das situações, pessoas que nunca brigavam, pessoas que eram sempre muito inteligentes e sabiam sobre muitas coisas. Passa também para ela uma certa insegurança, porque ela tá sempre naquela expectativa de agradar, achando que se ela desagradar, eles vão deixar de gostar dela. E a Giovanna, ela, por um lado, ela também se baseia muito no fato de que, como o pai dela a achava muito bonita e como até então ela era muito boa aluna, ela se baseava muito nessas características e colocava ali a sua, vamos dizer assim, a sua autoestima, a sua autoimagem, os conceitos que ela tinha sobre si, né, baseados, fincados nesse tipo de coisa, na sua aparência e no quanto ela era muito obediente e muito boa aluna, há um tempo atrás. Então tudo ia bem, né? Tudo ia caminhando, até que algumas situações, algumas circunstâncias começam a se configurar. A Giovanna, ela começa a ir mal na escola, começa a tirar notas ruins, como eu havia falado, apesar de estar estudando bastante. Ela também está passando pela puberdade, né? Ela tá vendo seu corpo mudar, tá tendo uma série de modificações. No entanto, ela estava passando por isso, mas super tranquila, achando que, bom, meu pai me acha bonita, as pessoas me acham bonita, tá tudo certo. Acontece que um belo dia ela ouve do seu pai que ela tá ficando feia, e tá ficando feia igual a tia Vitória, que ela tá ficando a cara da tia Vitória. Então, quem era a tia Vitória? A tia Vitória era a irmã do seu pai, uma tia que ela passou a vida inteira ouvindo coisas terríveis sobre ela, e uma pessoa que, para ela, era a personificação da maldade, da feiura. E seus pais sempre tiveram muitas desavenças com essa tia, sempre falaram muito mal dela, sempre falaram que ela era muito invejosa, que ela era muito feia, que ela era má, cruel, que ela tentou dividir a família, que ela tinha inveja do seu pai. Então, ela cresceu ouvindo esse tipo de coisa. E ao ouvir do seu pai, eles não sabiam que ela estava ouvindo, que ela estava ficando igual a essa tia, justamente depois dela começar a ir mal na escola e justamente depois do seu corpo começar a modificar, a Giovanna ali vê o seu mundo
ruir, ela vê o seu mundo cair. Primeiro que ela entende que o seu pai está falando isso por conta das suas notas que caíram. Segundo, porque ela começa a perceber que, como o seu corpo está mudando e ela não conhece essa tia, ela não sabe exatamente em que aspecto ela está se parecendo com essa tia. Então ela passa a detestar qualquer mudança no seu corpo, qualquer coisa que ela começa a identificar que tá se modificando, e ela fica, será que é isso que tá ficando parecido com a minha tia? Isso tá me deixando feia? Então a Giovanna, ela passa a ficar completamente obcecada pelo espelho, obcecada pela sua aparência, perdia horas em frente ao espelho, tentando identificar essas modificações. A partir daí, a Giovanna, ela começa a formular uma série de conceitos sobre si. Lembra? Ela achava que era muito bonita, ela achava que ela sempre seria muito bonita, ela achava que ela era uma excelente aluna e que, portanto, os seus pais gostavam dela por conta dessas coisas. Tinha muito essa questão da perfeição, né? Como meus pais são perfeitos, eu preciso ser perfeita também. E para que eles se agradem de mim. Tava tudo muito condicionado a isso, o afeto muito condicionado a isso. E agora a Giovanna, diante dessa fala do seu pai, ela começa a perceber algo diferente. Ela começa a entender que ela estava fracassando, que ela estava se tornando uma pessoa feia, que ela estava se tornando uma pessoa má, que ela estava se tornando alguém extremamente desagradável, que nem seus pais iriam suportar. Então, a Giovanna, ela começa ali no seu processo de adolescência, de início de adolescência, a formar esse tipo de conceito a respeito de si mesma. E uma grande necessidade de que os seus pais gostem dela. Então ela começa a ficar muito ansiosa em relação à escola, porque ela começa a se cobrar mais ainda de ser uma boa aluna. Começa a ficar muito ansiosa diante do espelho, diante da sua aparência, muito milindrada em relação a tudo que ela faz, porque basicamente tudo o que acontece a Giovanna passa a interpretar como meus pais eles não estão sorrindo por causa de mim. Então a partir disso a Giovanna ela tem uma ideia, ela decide visitar a sua tia, decide conhecer a sua tia Vitória para poder tirar ali a sua dúvida sobre o que estava ficando igual, se ela podia fazer alguma coisa para diferenciar. E no momento que ela conhece a sua tia, algumas coisas acontecem. Primeiro que ela descobre que, embora sua tia de fato tenha algumas características do que os seus pais apontavam, ela também não é a pior pessoa do mundo. E a Giovanna percebe que ela também tem algumas qualidades e passa inclusive a gostar dela. Segundo, que a Giovanna também vai conhecer uma série de coisas a respeito do passado do seu pai, a respeito da história dos seus pais, do relacionamento deles, a respeito da sua criação, a respeito uma série de coisas que ela nunca soube e que, portanto, vão manchar um pouco aquela imagem de perfeição que ela tinha dos seus pais, assim como a sua tia, da mesma forma que os pais falavam muito mal dela, também fala muito mal dos seus pais. Então a Giovanna, ela começa a ver que as coisas não são bem assim, né? Pessoas perfeitas e pessoas terríveis. Ela começa a ver que os seus pais também têm algumas coisas que deixam muito a desejar e que a sua tia também não é de todo uma pessoa ruim, tão cruel e tão feia, tão horrorosa quanto eles descreviam. A partir daí, a Giovanna começa a ver, né, o nosso título do livro, A Vida Mentirosa dos Adultos. Ela começa a ver quanto que ela vivia dentro de uma bolha, o quanto que os seus pais viviam uma vida de aparências, o quanto que ela não sabe nada da vida mesmo, e a partir daí, né, com todas essas crenças que ela desenvolveu, com todos esses conceitos que ela desenvolveu sobre si, sobre ser um fracasso, sobre ser uma pessoa muito feia, sobre ser uma pessoa má, ela vai meio que
tentando encontrar ali um equilíbrio a respeito disso, mas ela tenta muito compensar essa sensação, tenta muito compensar esse sentimento que ela tem, tentando fazer com que as pessoas com que ela agrade as pessoas. Ela começa a querer muito chamar a atenção ali de algumas pessoas que ela julga importante. Ela começa a querer parecer muito inteligente, a querer parecer que era mais bonita, então ela fica tentando se comparar muito com as outras pessoas, mas a todo momento em que ela tenta compensar isso, por um lado ela tenta compensar, por outro lado o seu olhar fica muito sensível a detectar tudo aquilo que aponta para aquilo que ela acredita. Então cada comentário, cada coisa que ela começa, cada situação que ela acha que ela não vai dar conta, cada situação que alguém faz um comentário, quando ela percebe que uma pessoa é muito bonita, uma mulher é muito bonita, então tudo aquilo que meio que joga na cara dela aquelas verdades, aquelas coisas que ela acredita, ela se dói, ela fica bastante incomodada. E, por outro lado, a todo instante, ela fica tentando compensar essas coisas para que ela não se sinta inferior. Então, é como se ela tentasse sustentar uma aparência e a todo momento ficasse com medo de que ela fosse desvendada, de que ela fosse que as pessoas vissem que no fundo não era nada daquilo e que tudo aquilo que ela acreditava viesse à tona. Bom, gente, essa foi a análise de hoje, a análise da Giovanna. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam esse livro. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês pretendem ler, se vocês já leram outros livros da Helena Ferrante, porque eu estou bastante curiosa para ler outros livros dessa autora. Se você quiser me indicar, eu vou adorar. Bom, curtam, né, se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu arroba lá, né? E é isso, até o próximo vídeo.